Olá, turma, tudo bem? Bom, você me conhece, eu sou o professor Alan e nós estamos aqui de volta para dar continuidade ao nosso trabalho. Nós em sala havíamos parado falando sobre pilhas, ok? E agora, dando continuidade, nós vamos ao estudo das eletrólises. Nós vamos ter dois vídeos, esse aqui é o primeiro, a gente faz uma pausa e dá continuidade logo em seguida, certo? Então a gente vai aqui para a tela do meu computador para ver a definição, o que é uma eletrólise. Beleza, pessoal? Bom, então vamos lá, vamos à definição. Eletrólise é um processo de oxirredução não espontâneo provocado por um gerador de energia elétrica. Esse gerador pode ser, por exemplo, uma pilha. Bom, pessoal, para entender melhor essa relação entre a pilha e a eletrólise, acompanhe esse esquema aqui comigo. A energia química pode ser convertida em energia elétrica. Quem faz essa conversão é a pilha. O contrário também pode ser feito. A conversão da energia elétrica em energia química, quem faz é a eletrólise. Então, para que uma eletrólise ocorra, é necessário uma fonte de energia elétrica, como por exemplo, uma pilha. Próximo tópico. Visa obter substâncias com estados de oxidação diferentes daqueles de ocorrência natural. Por exemplo, o ouro pode ser encontrado na natureza na forma de substância simples com estado de oxidação igual a zero? Sim, o ouro e outros metais nobres podem ser encontrados já isolados na forma de substância simples. Mas vamos falar de outro metal. O alumínio é encontrado na natureza na forma de substância simples, o alumínio metálico? Não. O alumínio encontra-se na natureza, muitas vezes, na forma do óxido de alumínio, associado ao oxigênio. E na forma do óxido de alumínio, ele possui carga mais 3. Bom, como é que se obtém, então, o alumínio utilizado para fazer, por exemplo, latinhas de alumínio? Naquele caso, o alumínio possui número de oxidação igual a zero. Então, o que se deve fazer é utilizar o alumínio encontrado na natureza, que tem número de oxidação mais 3, eletrolizá-lo para que ele possa, então, chegar no número de oxidação igual a zero, que é o que caracteriza o metal na forma de substância simples. Então, essa é uma das utilidades da eletrólise. Obter estados de oxidação que não são naturais, certo? Próximo tópico. A substância a ser eletrolizada deve estar sempre dissociada. E aí há basicamente duas maneiras de se fazer isso. De se pegar a substância que será eletrolizada, o chamado eletrólito, e dissociá-la. A primeira forma leva à chamada eletrólise ígnea e a segunda forma leva à chamada eletrólise aquosa. Veja como se faz a dissociação na eletrólise ígnea. O aquecimento provoca a fusão da substância e, consequentemente, a dissociação. Então, o eletrólito será aquecido até o seu ponto de fusão e, então, ele estará dissociado, provocando, então, a chamada eletrólise ígnea. E uma outra maneira de se dissociar o eletrólito e, portanto, uma outra maneira de se fazer uma eletrólise é colocando esse eletrólito em água. Veja, ao dissolver o eletrólito em água, ele se dissocia. E essa seria, então, a eletrólise aquosa. O foco dessa nossa aula é a eletrólise ígnea. Na próxima oportunidade, a gente vai discutir a eletrólise aquosa, ok? Então, algumas características aqui da eletrólise ígnea, que é o nosso objeto de estudo. Bom, primeiro tópico. O eletrólito é aquecido até o seu ponto de fusão, provocando a dissociação dos seus íons. Ou seja, a gente vai ter cátions e ânions dissociados assim que o nosso eletrólito, assim que a nossa substância for aquecida até o seu ponto de fusão. Próximo. Comportamento dos íons ao receberem a descarga elétrica do gerador. Para que uma eletrólise aconteça, é necessário que o eletrólito receba uma descarga elétrica. E quando ele receber uma descarga elétrica, os cátions e os ânions irão se comportar de maneiras diferentes. Veja como se comportam os ânions. Os ânions sempre sofrerão oxidação, chegando ao estado de oxidação igual a zero. Então, por exemplo, o ânion tinha lá número de oxidação menos 1, menos 2. Depois que a eletrólise ocorrer, ele terá número de oxidação zero, certo? Quanto aos cátions, sempre sofrerão redução, também chegando ao NOx igual a zero. Então, no produto da nossa eletrólise, nós vamos ter todas as substâncias com número de oxidação igual a zero. Bom, pessoal, é importante a gente conhecer os principais exemplos de oxidação de ânions e de redução de cátions. Porque as questões que falam de eletrólise, elas vão pedir para a gente as reações de oxidação, as reações de redução e as reações globais, certo? Então, há algumas reações que se repetem frequentemente e é importante nós conhecermos, beleza? Nós vamos começar aqui pela oxidação do ânion O2-. Bom, então, quando o oxigênio sofre oxidação, a reação se dá da seguinte maneira.
o O2- formando meio O2 mais 2 elétrons. A gente poderia adequar o balanceamento dessa reação aqui conforme a necessidade da questão. Então, por exemplo, nós poderíamos ter aqui 2O2- formando 1O2 mais 4 elétrons. Então, esse balanceamento vai depender do que nós precisamos para cada questão, ok? Outras reações que a gente vai usar sempre são as reações de oxidação dos halogênios. Então, o flúor, o cloro, o bromo, o iodo também, né? Eles sofrem reação sempre da mesma maneira. Bom, no caso aqui, o flúor forma meio F2 mais um elétron. O Cl- meio Cl2 mais um elétron, o bromo da mesma maneira. Lembrando que nós poderíamos duplicar essa reação aqui ou multiplicar por um outro fator qualquer, alterando todos os coeficientes. Exemplo, 2F- formando um F2 mais 2 elétrons. Ok? Agora nós vamos ver algumas reações de redução de cátions. Nós temos aqui o sódio, mas essa reação representa qualquer cátion monovalente. Então tem o sódio mais, mas eu poderia estar falando do lítio mais, eu poderia estar falando do cobre mais. E como é essa reação? Nosso cátion monovalente recebe um elétron e transforma-se aqui na substância simples com estado de oxidação igual a zero. No caso, o magnésio 2+, precisou receber 2 elétrons e, portanto, estado de oxidação igual a zero. Perceba, o número de oxidação no final do processo será sempre zero. Bom, portanto, o alumínio 3+, para que atinja o número de oxidação igual a zero, ele deve receber 3 elétrons. Ok, então vamos falar aqui agora sobre a cuba eletrolítica. O que é a cuba eletrolítica? É o recipiente no qual ocorre a eletrólise, certo? Então, isso aqui representa uma cuba eletrolítica, é um recipiente no qual está o nosso eletrólito, a substância que será eletrolizada. O nosso eletrólito aqui está representado hipoteticamente pelo cátion X e pelo ânion Y. É como se nós tivéssemos aqui a substância XY. Imagina aqui, NaCl seria uma possibilidade, ok? Então, a nossa eletrólise tem 2 eletrodos, como você pode ver aqui, este eletrodo e este eletrodo, ok? E a eletrólise, para que ocorra, para que aconteça uma eletrólise, é necessário que ela receba uma descarga elétrica. A descarga elétrica vem de um gerador de energia elétrica. E esse gerador pode ser, por exemplo, uma pilha. Então, veja só, isso aqui em cima representa uma pilha que vai dar energia elétrica, que vai gerar um fluxo de energia elétrica para que ocorra a nossa eletrólise, beleza? Vamos ler aqui alguns tópicos pertinentes à compreensão da eletrólise. Primeiro, ao contrário da pilha, o cátodo é o polo negativo da eletrólise, enquanto o ânodo é positivo. Então, olha só, o cátodo é negativo, isso aqui é na eletrólise, certo? Enquanto o ânodo é positivo, isso na eletrólise. Olhando lá em cima na pilha, é o contrário, o ânodo é negativo e o cátodo é positivo. Então, preste muita atenção nessa distinção. Aqui em cima nós temos a pilha e aqui embaixo nós temos o funcionamento da eletrólise, ok? A pilha fornecendo energia elétrica para a eletrólise. Próximo tópico. O polo negativo da pilha fica ligado ao negativo da eletrólise. Pausa. Então, olha na imagem, O polo negativo da pilha fica ligado ao polo negativo da eletrólise. Continuando. E o polo positivo da pilha fica ligado ao polo positivo da eletrólise. Tá lá, O polo positivo da pilha fica ligado ao polo positivo da eletrólise. Essa é a montagem de uma eletrólise. Continuando. O cátodo da eletrólise recebe elétrons do ânodo da pilha, provocando a redução dos cátions do eletrólito. Então tá lá, o cátodo da eletrólise está aqui, recebe elétrons. Veja aqui a setinha, o fluxo de elétrons. Então o cátodo da eletrólise está recebendo elétrons do ânodo da pilha. Então os elétrons chegam aqui, certo? Esses elétrons que chegam aqui vão para onde? Vão para quem? Eles vão para o cátion, que será então reduzido. Então, o cátion lá da nossa eletrólise será reduzido aqui no cátodo, ok? E continuando para terminar o último tópico, o ânodo da eletrólise, que aqui está, cede elétrons para o cátodo da pilha. Então, olha só, os elétrons vão fluir nesse sentido aqui, Os elétrons saindo do ânodo da eletrólise em sentido
ao cátodo da pilha, certo? Provocando a oxidação dos ânions do eletrólito. Se os elétrons estarão saindo nesse sentido, esses elétrons estão vindo da onde? Eles estão vindo do ânion que está aqui, ó, na nossa cuba eletrolítica. Nós temos aqui muitos ânions. E esses ânions, então, perdem elétrons aqui no ânodo da eletrólise, seguindo em direção ao cátodo da pilha. Se os elétrons estão chegando aqui, é porque aqui ocorrerá uma redução, ok? Então, esse é o aspecto geral da nossa cuba eletrolítica, dessa eletrólise que é dita ígnea, ok? Bom, pessoal, este então é o nosso primeiro vídeo. Acompanhe o próximo, onde nós vamos focar nas reações que acontecem em uma eletrólise, ok? Até lá!